Nós temos a Joana conosco também, isso é uma bênção, seja bem-vinda, querida, fique à vontade conosco, que bom, juntamente com o Wagner vai acompanhar o nosso Tadel aqui também. O Diego tá um pouco mais velho, né? Completou mais uma primavera. Deus abençoe você também, Diego, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, eu sei que vocês já ouviram bastante, os nossos queridos supervisores já mencionaram, só quero enfatizar que nesse final de semana nós vamos ter uma festa muito legal, uma festa country, e vai ser muito legal. Acabamos de ter algumas definições aqui, então vai ter uma dupla aí conosco, vai estar nos dando a honra da presença, vai ser muito legal, vai ter uma festa literalmente aqui. Eu já estou preparando o meu, eu consegui tirar do meu carro a calota, eu vou colocar aqui no lugar do cinto. Não, bombacha não, aí já é uma outra festa, seria uma festa gaúcha. Para a festa country já tenho aqui um assessor já está aí me assessorando com botas de animais silvestres. Vai ser legal. Mas é mais ou menos um prato, alguma coisa que você coloque aqui no lugar. Pode ser o relógio do Faustão, alguma coisa que você coloque ali é o suficiente para poder garantir o cinto, né? O charme country está no cinto e na bota. Exatamente, o resto é mais normal. Uma calça bem justa. E uma camisa estilosa. Mas vai ser benção. Eu quero convidar todos vocês a participar, prestigiar esse momento. Os nossos jovens estão aí trabalhando para que possa ser uma bênção. Então, quero animar vocês a não apenas falar para os seus líderes, para os seus membros de célula, mas estar conosco aqui também, que a gente possa ter um tempo agradável, ter uma palavra poderosa. Vai ter uma ministração muito boa no meio dessa festa também. Quero convidar você a participar. Já foi mencionado, mas não deixe de anotar que nós teremos o nosso pré-encontro. Nós estamos aí às portas do encontro com Deus. Nós teremos o nosso pré-encontro para homens e mulheres no mesmo dia, que é no sábado às 18 horas, ok? É o dia 7 de maio, no sábado às 18 horas, das 18 até no máximo às 20 horas, nós estaremos ministrando o pré-encontro. E o pós-encontro também já fica agendado, que vai ser no domingo, do dia 29 de maio, no final do mês. O pós-encontro vai ser das 9 às 11, isso vai ser no domingo. O pré-encontro, então, é no sábado, 7 de maio, a partir das 18 horas. E o pós-encontro, dia 29 de maio, das 9 às 11 horas. Eu sei que isso importa para as pessoas que vão passar pelo encontro com Deus, mas como vocês são líderes, então é importante vocês avisarem as pessoas que vão passar pelo encontro, que estão debaixo do cuidado de vocês. Amém? Fala para vocês também em relação ao jantar de casais, né? Então vai ter um jantar de casal poderosíssimo. Estou muito animado com essa programação que a gente vai fazer. Inclusive a gente fez um reajuste para poder facilitar e o valor vai ser R$80 para o casal. Nesse jantar de casais vai ter rodízio de pizza. O pastor Davi, um amigo pessoal, um amigo meu, um homem que tem uma graça, uma unção, tanto ele quanto a sua esposa estarão conosco, tem uma graça muito grande da parte de Deus para ministrar sobre casais. E eles vão estar saindo de Santa Catarina, vão estar conosco nesse final de semana e vão ministrar no dia 4 de junho, vão ministrar aqui uma palavra forte, poderosa para casais. Então, quero convidar vocês a participar, ok? Nós estamos trabalhando aí com a ideia de 20 casais, então, quanto mais rápido você fizer a sua inscrição, nesse valor de R$80, você garante a sua presença, a sua participação aqui conosco, ok? Lembrando que é para casais, então nesse dia especial é para casais, isso significa que não é para solteiros, nem para crianças, nesse dia especial somente o casal. É um jantar de namorados, jantar de casal, jantar romântico, ok? Uma noite especial, uma poderosa ministração, vai ter também brindes, vai ter um momento bem especial, que você, casal, não pode ficar de fora dessa, ok? Glória a Deus. Dados os devidos recados, vamos para o nosso TLC. Nós estamos ministrando aqui o nosso treinamento de líderes de célula. Na semana passada, nós começamos a falar do tema. Nós estamos falando de um tema especial, que é o líder de célula. E esse tema especial está dentro dos elementos que compõem o código genético de uma célula.
Então, o primeiro elemento é justamente um bom líder. Então, nós começamos a falar dos requisitos do líder de célula na semana passada e falamos da vida espiritual exemplar. E nós mencionávamos, eu vou falar um pouquinho, para nós não perdermos esse conteúdo da semana passada, falávamos que essa vida espiritual exemplar passa por uma vida em santidade. Então, um bom líder, ele é alguém que vive, de fato, uma vida íntima com Deus e manifesta essa santidade no seu dia a dia. Não apenas na célula, mas no seu dia a dia. Não apenas nos cultos, mas no seu dia a dia. Ou seja, ele vive, de fato, uma vida separada para a glória de Deus. Ele é alguém que tem fidelidade no seu tempo a sós com Deus. É alguém que, de fato, busca diariamente o Senhor. Tem um tempo reservado para que Deus possa falar ao seu coração, para que Deus possa ministrar a sua vida e para que Ele possa apresentar diariamente todos os seus membros, que já são membros, aqueles que estão visitando e aqueles que são alvos da sua conquista na sua célula, apresentar diariamente diante do altar do Senhor. Isso faz toda a diferença. Então é alguém que de fato é fiel no seu TSD ao Senhor. É também alguém submisso, é um coração submisso à sua liderança. É alguém que vive em submissão aos seus supervisores, à liderança da igreja, ao pastor, obviamente, porque tem um coração ensinável, tem uma atitude ensinável, tem um coração de aprendiz, alguém que quer aprender de fato, alguém que quer crescer no conhecimento do Senhor. Tem um coração quebrantado, tem um coração moldável por Deus, é um coração que facilmente se torna sensível ao que Deus está falando, está atento, está ligado, está de fato focado no que Deus quer para ministrar sobre a vida das pessoas. E é alguém que tem uma vida de oração consistente, alguém que de fato vive uma vida de oração, alguém que de fato tem uma vida pautada pela oração, e que entende que Deus vai se mover por meio da oração, que Deus vai agir de forma poderosa por meio da oração, que não dispensa a oração, que não considera ela algo de somenos, algo de pouca validade, mas entende que sem oração, sem intercessão, nada vai acontecer, ok? Então esse é um ponto dos requisitos do líder de célula. Outro ponto importante é vida familiar sólida. Vida familiar sólida. O que significa essa vida familiar sólida? É um líder que anda com os princípios de Deus ajustados no seu dia a dia. É um líder que de fato anda expressando amor em seu lar, que expressa a vida de Deus no seu dia a dia e cumpre com a sua função. Se é um homem, se ele é um esposo, obviamente ele então cumpre de fato o seu papel de esposo, amando a sua esposa, protegendo, cuidando, zelando não só pela esposa, mas por toda a sua casa. Se ela é uma líder, uma mulher, obviamente alguém que anda em submissão, em respeito ao seu marido. E que, de fato, edifica a sua casa. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. A tola, com as suas próprias mãos, derruba. Mas a sábia, ela edifica a sua casa. Então, ela, de fato, ela é uma líder. Ela expressa a liderança. Ela está debaixo em submissão ao seu marido, mas ela lidera justamente porque ela está atendendo aos princípios de Deus como esposa. Então, se é casado, ele está ali, como casado, está obedecendo à vontade do Senhor. Se é um solteiro, temos líderes de célula que são solteiros, então a perspectiva de um solteiro que está vivendo ali com seus pais, o que vale ali como um testemunho vivo de uma família, de uma vida familiar sólida, é que ele é submisso, ele honra aos seus pais. É alguém que não desonra aos seus pais, mas alguém que está ali todo o tempo obedecendo à vontade de Deus por meio dos seus pais. Outro ponto importante como requisito do líder de célula é que ele é um discípulo. Isso aqui é fundamental. Não há como pensar a liderança de célula sem termos um discípulo fiel, um discípulo obediente a Jesus através da vida do seu discipulador. É alguém que está debaixo de discipulado. E justamente porque está debaixo de discipulado, tem então autoridade para poder discipular outras pessoas. Não temos como pensar, e graças a Deus nós não temos essa categoria e não pretendemos ter, de um líder de célula que não está debaixo de discipulado. Temos ainda, e isso está sendo ajustado, líder de célula que ainda não é discipulador, mas isso já está se resolvendo, graças a Deus, porque é um requisito para ser um líder de célula. Então, ele, além de ser um discípulo, ele é um discipulador. Frequência fiel aos cultos de celebração e ao Tadel.
Isso, por algum motivo, nem sempre foi tão frisado ou valorizado, mas nós temos trabalhado isso. Nós entendemos que isso é vital. Por exemplo, nós estamos aí com o encontro com Deus por fazer. O requisito para ser encontreiro, para ser aqueles que trabalham no encontro com Deus, passava justamente por esses pilares da visão do MDA, que são eles: culto de celebração, Tadel, célula e discipulado. Então, realmente, isso foi um crivo, foi feita uma avaliação para poder selecionar as pessoas que participariam como trabalhadores no encontro com Deus. Obviamente, temos muitas outras pessoas que poderiam participar do encontro com Deus porque elas desejavam participar, mas nós colocamos esse crivo justamente porque entendemos que o encontro com Deus é uma ferramenta da visão do MDA, e não adianta nós termos uma ferramenta da visão do MDA com trabalhadores que não estão de fato vivendo a visão do MDA. E nós sabemos que alguém está vivendo a visão do MDA passando por essa frequência. E nesse caso específico, o líder de célula é alguém que precisa estar no culto de celebração no Tadel. Por que estar no culto de celebração no Tadel? Porque ele é um líder que ele tem ali a função de pastor sobre pessoas. Então não temos como pensar que ele está pastoreando de fato, sem que ele esteja presente para ver no dia a dia os seus amados irmãos. Por exemplo, tem um item no nosso envelope de célula, que está aí com vocês, muitos deles, que é a frequência no culto. E ali você anota da sua célula quantas pessoas da sua célula estão no culto de domingo. E normalmente isso é preenchido posteriormente, porque é no domingo que você sabe. Vamos imaginar que você tem lá 7 membros da sua célula. Então no domingo você vai dar uma olhada, porque você está interessado que essas pessoas possam crescer em Deus. Você está aplicando fé e ministrando sobre a vida delas para que elas possam crescer em Deus. E um dos aspectos para que a gente possa ter um termômetro, uma medição disso, é saber da frequência, da identificação que eles têm de frequentar o culto de celebração. Então, em algum momento, o líder de célula vai dar uma olhada. Ele sabe exatamente, está na cabeça dele, né? Essas 7 pessoas. Então, ele sabe, 1, 2, 3, 4, 5, tá, 6, ok, não está 1, está faltando 1. Então, ele vai colocar lá 6. Então, dependendo da constância que esse número se repete, a gente precisa trabalhar para que essa pessoa possa não apenas frequentar a célula, mas também possa frequentar o culto. Isso a gente está falando de um membro, o que dirá de um líder de célula. Então, se a gente está com a intenção de que todos os membros de célula possam frequentar o culto, o que dirá então de um líder de célula? É indispensável a frequência e ele estar, de fato, fielmente nos nossos cultos de celebração. O Tadel nem se fala, o Tadel é o nosso treinamento constante. Nós temos aplicado já há algum tempo aí o TLC, que é o treinamento de líder de célula, ou seja, para alguns é novo, para uma grande parte não fizeram o TLC, está sendo absolutamente novo, mas para aqueles que já fizeram está sendo uma reciclagem tremenda. Para aqueles que já fizeram algum tempo atrás, está sendo um tempo de recordar, de trazer de volta a memória, de relembrar todos os princípios que regem a nossa liderança de célula. Então, veja que fundamental, nós estamos colocando o TLC dentro do Tadel. O que é o Tadel? O treinamento avançado de líderes. Ou seja, é indispensável, porque não ouvir o Tadel, um líder de célula, significa não ouvir o Rafael, não ouvir o outro Rafael, não ouvir a Cristina, o Rogério, não ouvir o Gé e a Dielis, não ouvir a Cristiane, não ouvir a Vanessa. Significa não receber instrução do seu supervisor, significa não receber a direção de Deus por meio do pastor para as células naquela semana. Significa ter dificuldade de poder receber o folheto, o nosso estudo de célula, que possivelmente já está na sua mão aí. Ou seja, você passa a não estar no dia a dia daquilo que nós temos vivenciado como célula. Ou seja, é indispensável que o líder de célula esteja aqui. E é uma coisa que nós temos trabalhado, é algo que nós temos trabalhado aí com nossos supervisores, porque alguns líderes de célula ainda têm um pouco de dificuldade de estar conosco regularmente. Nós queremos deixar claro isso, que não é um convite para o líder de célula estar no Tadel, é uma convocação. Nós precisamos estar aqui. Esse curto intervalo de tempo que nós temos aqui, das 15 para as 8 até as 9 horas, é fundamental em toda a estratégia de conquista que nós queremos para essa cidade. Ok? Outro detalhe importante, quando a gente está considerando aqui os requisitos para um líder de célula, é de que o líder de célula tem uma conduta clara. O que seria uma conduta clara? Não é uma conduta confusa, ela não é uma conduta dúbia,
ela não é uma conduta difusa, ou seja, é uma conduta que nós sabemos qual é a conduta, nós entendemos o que ele vive, nós não corremos o risco com isso de termos a constatação de que ele tem duas faces, duas caras, usa máscaras no seu dia a dia, ou seja, ele tem uma conduta tão clara que nós temos a liberdade e a facilidade de colocar pessoas para debaixo do cuidado dele. Imagina que coisa terrível seria, vamos imaginar que o Rafael não tivesse uma conduta clara, e eu então estou com pessoas pelas quais Jesus entregou a sua vida na cruz, e eu agora estou colocando essas vidas preciosas, que valeram o sangue de Jesus, debaixo do cuidado do Rafael, e o Rafael não tem uma conduta clara. Então imagina que coisa terrível seria, que à medida que as pessoas percebessem que ele passou, ao invés de ser uma pedra de edificação na vida das pessoas, passou a ser uma pedra de tropeço na vida delas, porque ele tem uma conduta de um modo entre as nossas programações aqui, mas no dia a dia, de forma inevitável, as pessoas vão perceber isso no contexto da célula, porque elas vão conviver ali regularmente, semanalmente, num contexto informal, onde as pessoas elas não estão ali necessariamente com a sua maneira de culto, elas não estão ali no seu modus de operação de culto, mas elas estão ali no contexto da casa. Então, naturalmente, a conduta dele vai ser vista. Então é muito importante que a gente tenha líderes de célula, estou dando um exemplo, obviamente o Rafael não é isso, o Rafael é um grande homem de Deus, mas só para que a gente possa entender que essa conduta clara é a garantia de que nós não teremos líderes que são pedra de tropeço na vida de muitos. E obviamente, de acordo com a liderança é igual a influência. Então se esse líder de célula é uma pedra de tropeço, que grande pedra de tropeço ele vai ser? Porque ele vai influenciar negativamente a vida de 6, 10, 12, 15 pessoas ali. Então ele vai deixar em crise 15 pessoas ali. Vai talvez levar ao escândalo, vai escandalizar 15 pessoas ali. Então, necessariamente, esse líder de célula precisa ter uma postura e uma conduta adequada com aquilo que ele é, como líder de célula. Amém? Está dando para entender, queridos? Glória a Deus, aleluia. Ele é alguém cheio do Espírito Santo. E a evidência desse enchimento do Espírito Santo não é só pela habilidade, talento e dons espirituais que fluem enquanto ele ministra. Porque isso é maravilhoso. Mas a característica que nós prezamos tanto aqui é pela manifestação, não apenas dos dons, mas principalmente do fruto do Espírito na sua vida. Como uma constatação de que ele é uma pessoa onde o Espírito Santo tem total liberdade. É uma pessoa tratada a tal ponto por Deus que o Espírito Santo flui de uma maneira tão clara e evidenciada através da vida dele. Ou seja, ele é alguém que exala amor, que manifesta alegria. É alguém que é pacífico, ele é pacificador. Ele não é alguém que gera conflitos, muito pelo contrário, ele é aquele que reconcilia pessoas, ele manifesta a paz, ele é longânimo, ele tem um ânimo longo, ele é paciente, ele é benigno, ele é bondoso, ele tem domínio próprio, ele é alguém que manifesta com todos esses detalhes do fruto do Espírito na sua liderança. É muito claro isso para todas as pessoas que estão ali, que ele de fato é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Outro detalhe, que não é apenas um mero detalhe, são detalhes que compõem os requisitos de um líder de célula, é que ele é alguém, ele ou ela é uma pessoa que é um verdadeiro bom mordomo, um bom administrador, é alguém que de fato sabe administrar bem aquilo que Deus tem dado a ele e que Deus um dia vai pedir para que ele possa prestar contas. Então, quais são esses termômetros de boa administração? Um deles, é claro, passa pela questão financeira. Obviamente tem algumas coisas que acontecem que fogem à nossa capacidade de escolha, como desemprego, algumas crises econômicas, por vezes, que não dependem necessariamente da nossa atuação, mas que às vezes chegam até nós. Esse é um caso à parte. Mas o que caracteriza
caracterizaria uma má administração. Obrigado. Saiu. Obrigado pela sua paciência em aguentar o caracterizaria. Uma má administração. A má administração, ela funciona justamente naquilo que chega na sua mão, e que você não consegue administrar bem o que chega na sua mão. Não estamos falando daquilo que não chega. Por exemplo, a pessoa está com desemprego, então realmente é algo difícil. Ela precisa de ajuda momentaneamente, a fim de que ela possa se reestruturar. É um caso à parte. Mas estamos falando de um mau administrador, aquilo que lhe chega à mão e ele administra de forma equivocada. Por exemplo, existem casos de dívidas que são frutos de desemprego, são frutos de crise econômica nacional, é um caso à parte. Mas a grande maioria delas não é. A grande maioria das dívidas é um caso específico de má administração, que se compõe do seguinte fato. A pessoa, vamos dar um exemplo, a pessoa ganha 2 mil e ela gasta 3 mil. É uma lógica simples, ela tem aí menos 1.000. Então é muito simples de entender que, levando isso para frente, ao longo de um tempo, isso vai causar danos terríveis. Então, pastor, mas tem líder que tem dívida. Tem líder que tem dívida, mas a grande pergunta a ser feita é essa. Como que está ele em relação às dívidas? Ele está em arrependimento? Ele está aplicando fé e seguindo todos os princípios de Deus para poder haver uma restauração desse quadro financeiro? Sim, pastor. Glória a Deus. Então o líder aprovado. Está debaixo da bênção do Senhor. Porque está num processo de reestruturação. Nós precisamos entender que há processos onde o Espírito Santo está tratando por meio da palavra e mudando esse quadro. Esse é um caso à parte. Agora, existem líderes que estão em dívidas e não estão fazendo nada com isso? Estão ali tranquilos em relação, pacientes em relação a isso? Isso é um caso a ser analisado. Realmente isso não é nada bom. Porque isso manifesta para as demais pessoas ali que ele é desorganizado, ele é um mau administrador, e aquilo que Deus está colocando na mão dele, ele está realmente se comprometendo de forma muito equivocada. Lembrando que o princípio bíblico é simples. Graças a Deus eu falo isso com muita autoridade, que pela graça do Senhor e pela obediência que eu e minha esposa temos aplicado desde que nós reconhecemos esses princípios, pela graça do Senhor, nós estamos casados desde 2007. E desde 2007 nós não sabemos o que é dever nada a ninguém. Graças a Deus. Então eu falo isso com muita autoridade. Talvez você pense, pastor, você ganha muito bem. Não, nós ganhamos o médio, talvez que qualquer outra pessoa aí no dia a dia ganharíamos. Juntando as nossas forças financeiras, a minha e a dela, nós temos conquistas. Pela graça do Senhor, hoje nós temos conquistas de carro, totalmente pago, nós temos conquistas de casa, totalmente pago. Então, isso é uma bênção de Deus. Agora, talvez você pergunta, mas como é que vocês alcançaram esse milagre? Pagando em dia as nossas contas. Sendo muito organizado em nossas finanças, não dando um pulo gigante em função de algo que nos apareceu na frente, porque às vezes tem pessoas que crescem o olho diante de algumas circunstâncias. Nós medimos muito, nós somos muito regrados em relação a isso. Por isso eu falo isso não com uma vanglória, mas com a total certeza que pela graça do Senhor, Deus tem nos sido muito generoso e bondoso até então, e de forma, algumas vezes até mesmo milagrosa, Deus tem feito a gente conseguir viver de forma muito boa. Temos uma vida muito boa, graças ao bom Deus. Já vivemos momentos difíceis? Vivemos momentos difíceis. Já fiquei sem receber de igreja? Já fiquei sem receber de igreja. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Já trabalhei um ano inteiro sem receber de igreja? Já trabalhei um ano inteiro sem receber de igreja. E ainda assim deu certo tudo isso, pastor? Graças a Deus deu certo tudo isso. Por quê? Porque é a arte de saber se ajustar ao que você ganha. Esse é o grande segredo. Então funciona assim, se você somando as suas contas, como esposo, com a sua esposa, você dá lá, consegue 5 mil reais como orçamento familiar, o segredo é, se você tem 5 mil reais em orçamento familiar, é você não extrapolar por achar que de repente 5 mil reais é muita coisa, e você pode então gastar 5 mil reais. Então você tem que estabelecer, isso é fruto de diálogo, comunicação, um padrão que você considera bom e aceitável para que você possa viver com qualidade, mas que seja de acordo com algumas regras. Eu, por exemplo, eu tenho alguns alvos de como lidar com as questões de gasto, nós lá em casa, né? Isso são alvos, na verdade, que eu vou repartir com vocês, que eu creio que
Você já sabe, eu vou chover no molhado, mas é bom falar porque algumas pessoas às vezes elas se complicam em relação a isso. Por exemplo, se você for pedir agora qualquer dinheiro emprestado para o banco, para fazer um financiamento, o banco não vai conceder financiamento para você que comprometa mais do que 30% das suas finanças. Porque o banco sabe que 70%, ele não quer saber se você é branco, preto, gordo, magro, bonito, feio, com dente, sem dente, não quer saber, não é essa a questão. Ele sabe porque sabe que ele não pode comprometer mais do que 30% da sua renda para poder pagá-lo. Então ele trabalha com uma margem pequena, porque ele sabe que com certeza você já está com 70% do seu orçamento comprometido, se não mais. Aí ele tem, claro, ele tem lá algumas margens, mas ele consegue fazer uma avaliação e saber disso. O que isso nos ensina? Que o banco já sabe e trabalha tão bem, por isso cresce de forma tão sobrenatural aí. É que a gente não pode comprometer no dia a dia mais do que 70% do nosso orçamento. E o que o ideal seria que todos nós tivéssemos não apenas o comprometimento 100% do nosso orçamento, ou 120% do nosso orçamento, como algumas pessoas comprometem, 120%, porque compromete a mais do que ganham, mas o alvo seria nós termos um padrão de vida que fosse no máximo dos máximos 70% do orçamento familiar. Para quê? Para que 30% fosse a sua reserva. Levando em consideração que você vai dar 10% para Deus, ainda teria 20% como sua reserva. Pensa se 20% da sua reserva fosse poupada por mês. Só poupada, não estou nem falando de aplicação, tá? Estou falando de poupança. Pensa. Seria algo sobrenatural, né? Vamos imaginar o que seria isso, então. Vamos imaginar que fosse, então, R$2.000. O que seria 10% de R$2.000? 200, ok? O que seria 20% de R$2.000? 400. Você consegue poupar R$400 por mês? R$400 poupar por mês? Difícil, né? Difícil. Só que, em nome da dificuldade, o que a gente faz como brasileiro? Não dá, não tem como, eu não vou conseguir. Então, taca-lhe pau nos 2.000, vamos usar 2.000. Essa é a nossa lógica. A gente ouve um negócio desse e isso é agressivo para nós. E a gente pensa, eu nunca vou conseguir. Sabe como é que eu comecei? Poupando 0,5%. Você poupa 30%. Tem vezes que você não consegue poupar 30%, mas imagine se você conseguisse poupar 2% que você ganha. Não tá bom? Se eu conseguisse reservar R$50 para não fazer nada com R$50, colocasse numa poupança, vai. Eu não gosto muito da poupança, mas que seja. Por que eu não gosto da poupança? Porque ela não rende, ela não consegue nem bater a inflação, mas pelo menos ela segura um pouco. É melhor do que nada. É 0,5 ao mês mais taxa TR, que seja. Mas, ainda assim seria uma segurança. Ok? Agora a questão é, pastor, mas o meu caso é crítico. A pergunta é, você sempre nasceu crítico? Viveu o resto da sua vida? Até então foi tudo crítico? Não, é que a gente não tem cultura financeira. Ninguém nos ensina isso. Tirando algum pai bom, graças a Deus que alguns têm, que senta um dia e explica como poupar, como aplicar. Raro. Alguém estudou na escola como fazer poupança? Alguém estudou como aplicar em bolsa de valores? Alguém? Não, a gente tem até medo desse negócio. Né? Tem gente que ainda guarda debaixo do colchão porque tem receio. Né? Medo do plano Collor, aquela coisa toda, de repente vai um confisco aí, Dilma saindo, sei lá o que vai acontecer, arranca tudo, mas que bom que aqueles que têm o que arrancar. Porque uma grande parte da população brasileira não tem nada o que arrancar. Tem o que se desesperar. Eu quero mencionar isso para você, porque quais são os valores principais em relação a isso, que talvez você pense, mas pastor, você está falando de coisas que estão avançadas na sua vida, e olha que na comparação com muitos, estou muito começando. Eu tenho alvos de conquista para a minha vida, para a minha casa, e eu tenho, pela graça de Deus, clareza que isso vai acontecer. Vamos chegar lá. Mas isso tudo nem sempre foi assim, obviamente. Eu venho de uma cultura estranha, uma cultura de dívidas. Meu pai me ensinou a dever. Meu pai, quando morreu, só deixou algo para mim, muita dívida. Não deixou nenhum bom nome, porque o testemunho dele foi terrível. Então não deixou nenhum testemunho bom em relação a isso. Pela graça de Deus, a minha mãe fazia, sabe como é que chama aquele que fica malabares, né? Era o que a minha mãe fazia com o pouco dinheiro que ela conseguia. Se tem alguém que pôde me ensinar de um primeiro momento isso, foi a minha mãe. Eu nunca consegui entender, eu acho que nunca vou entender como é que ela conseguia administrar de forma tão sobrenatural, com tão pouco.
mas ela conseguia administrar com tão pouco. Então isso estabeleceu um valor em mim, muito bom. Somado com a minha esposa, que já tem uma facilidade nata, acho que até a cultura ajuda. Eu sou brasileiro, eu sou Silva, né? Ela é um contexto alemão, então a coisa já muda um pouquinho. Então isso ajudou bastante. Mas uma grande diferença que aconteceu quando a gente estava noivo, foi nós nos projetarmos em relação a tudo que a gente ia viver como casado. E isso foi bênção de Deus para a nossa vida. Bênção de Deus. Nós não somos ricos naquilo que o mundo menciona como nós não somos ricos, mas nós temos uma condição de vida que nos alegra. Conseguimos pagar todas as nossas contas pela graça de Deus e tem sido muito bom, muito bom. Segredos, alguns segredinhos que eu estou mencionando para vocês, para que vocês possam pensar um pouco. Eu tenho acompanhado aí o dia a dia da vida de muitos, né? E eu sei desse grande desafio que muitos têm vivido, um grande desafio. E eu quero estimular com isso que você possa pensar que daqui a pouco a situação muda e que você não mude. Um dos segredos é não mude o seu padrão pelo simples fato que aumentou o seu salário. Isso é um segredo. Hoje você está ganhando, sei lá, você ganha R$1.000, você fala, meu Deus do céu, não tem como. Daqui a pouco o empregador olha para você e fala, você merece mais, vai para 1.500. Ou você muda de trabalho, alguém te chama a trabalhar, você ganha 2.000. O que é o natural da cultura gastadora, não poupador do brasileiro? Já vai ver um carro bom, já vai ver uma casa, já vai fazer alguma coisa, né? Vamos gastar esse negócio. Ainda quando vai vir uma casa, seria até algo interessante, algo útil, né? Um bem durável. Mas normalmente o que o brasileiro faz? Quando ganha um pouco mais, já vai lá na Casa Bahia, já pega uma televisão 4K, né, de 69 polegadas, né, ele já muda o plano do plano básico essencial, ele já vai para o plano Mega Ultra Power HD TV Max Plus na sua TV a cabo. Ele sai de 1 mega para 100 mega, ele fica maluco, porque ele entende que é isso. E o brasileiro tem uma cultura muito estranha. A gente costuma fazer cálculo com a promessa de que vão nos aumentar. Isso é terrível. Se a gente percebe que a gente está bem no trabalho e acha que tem um pouco de estabilidade, a gente já aumenta com a ideia de um dissídio, de uma remuneração futura, a gente já vai trabalhando com o futuro sem ele existir. Isso é uma mentalidade que precisa mudar em nossa mente. Senão nós nunca vamos ter. Ai, Jesus. Estamos falando de boa administração financeira, ok? Princípios básicos espirituais. Não roube de Deus. Não roube de Deus. Isso é algo fundamental. Pela graça de Deus, mais uma vez eu vou falar, desde que nós declaramos e decidimos ser um casal, ainda como noivos, nos preparando para o casamento, nós estabelecemos como um princípio que nós não iríamos roubar de Deus. E pela graça de Deus eu tenho autoridade para poder falar isso para você, que nós não roubamos de Deus. Talvez você não sabia, mas pastor também dizima. Tudo que eu recebo dessa igreja, a primeira coisa que eu faço, quando o valor chega, quando eu desconto um cheque, quando eu recebo através do banco, a primeira coisa que eu faço, nos 2 pagamentos que eu tenho, no começo do mês e outro mais na metade do mês, automaticamente eu pego os 10% desse, pego 10% desse. A minha esposa, ela trabalha na Cefam, mesma coisa acontece, ela recebe, automaticamente nós já dizimamos. Nós não brincamos com esse princípio. Entendemos que ele é vital. Então, quando a gente fala aqui de dízimo, a gente não está falando de uma estrutura de crescimento financeiro, enriquecimento da estrutura. Não. Quando a gente fala de dízimo aqui, a gente está falando de princípio espiritual, que precisa ser aplicado para que Deus possa, de fato, fazer valer tudo aquilo que Ele quer na área financeira em nossa vida. Amém? Além disso, nós somos fiéis ofertantes também. Então, é importante que você saiba também isso. Eu estou me expondo aqui um pouquinho para que você possa entender. Além disso, nós somos ofertantes. Nós ofertamos em missões na nossa igreja, Igreja Fonte Vida. Mensalmente, tem um valor considerável que nós investimos em missões. Esse valor vai direto para Cosmópolis. Nós liberamos também uma quantia, não tão expressiva, mas uma quantia mensal fixa, um valor que para nós é importante, para o Ministério do Evangelista Reinhard Bonk também. Daí trabalha lá
consideramos justo, abençoamos esse ministério. Fora as demais realidades que surgem no contexto da igreja. Sempre que entendemos que Deus está tocando e que a necessidade está aí, nós também ofertamos. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala para nós não roubarmos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então, talvez você pense, pastor, mas talvez agora você está com estabilidade financeira, por isso você é fiel em dízimo e oferta. Não. Como eu disse para você, nós somos fiel em dízimo e oferta desde sempre. Desde quando o nosso salário somado junto dava 1.500, desde quando o nosso salário somado junto dava 2.000, desde que o nosso salário somado junto dava 4.000, e assim vai. Então, é bom quando os dois trabalham, tem uma probabilidade maior de ganho, glória a Deus. Mas independente disso, eu já fiquei trabalhando, como eu disse para você, quando eu decidi largar uma situação que eu tinha como trabalho para poder me dedicar à obra, a igreja não tinha condição de me honrar com um salário. Então, eu trabalhei voluntariamente como pastor em tempo integral para a igreja em Curitiba por um bom tempo, alguns anos no começo, sem receber absolutamente nada. E ainda assim, nós éramos fiéis, porque entendemos que o nosso orçamento é familiar. Eu não tinha como contribuir, era o valor dela, mas ainda assim nós aplicávamos os princípios. Graças a Deus isso não acontece. Graças a Deus nós temos uma igreja estruturada e financeiramente passamos por algumas fases difíceis. Esse mês, por exemplo, foi um mês desafiador, né? É um mês desafiador, nós temos situações no contexto da igreja de desafio financeiro, então, às vezes, financeiramente dá uma mudada. E nós entendemos isso. É um reflexo da situação atual. Porém, os nossos princípios continuam de pé. Amém? Glória a Deus. Eu estou abrindo isso para que você possa entender que, assim como nós temos vivido isso, eu creio totalmente que você também pode viver isso, como líder de célula. E eu tenho acompanhado e eu fico muito feliz, e eu quero parabenizar vocês. Nós temos acompanhado o dia a dia financeiro da igreja e temos percebido da sua fidelidade nos dias das ofertas. Nós temos acompanhado, e isso é bênção. E o meu acompanhamento não é para de algum modo ter uma impressão negativa sobre a sua vida, muito pelo contrário, é a minha preocupação para que você prospere. Eu quero que você prospere. O meu desejo é que você seja um rico, mas um rico cujo dinheiro não é o seu Deus, que o dinheiro que Deus te dá seja servo de Deus em sua vida. Esse é o segredo de um rico entrar no céu. Jesus falou que um rico terá dificuldades em entrar no reino dos céus. Porém, eu creio que é muito possível e eu quero ser muito rico. Eu quero ser muito rico e muito crente. Eu quero ter muito, 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 ao ponto de abençoar muito, muito, muito. Esse é meu alvo. Não sei se Deus vai me fazer rico. Imagino até que pela lógica vai ser um pouco difícil. Pastor rico é um pouco difícil. Na nossa visão, que a gente está sempre entregando, sempre se doando tanto, é um pouco diferente. Mas, se Deus assim quiser me fazer rico, eu quero ser rico. Mas eu não quero perder meu coração por dinheiro. Eu quero que o dinheiro seja sempre servo de Deus para aquilo que Ele quer. E eu desejo e profetizo sobre a sua vida que você seja rico, abastado, tenha abundância, que na sua casa tenha tudo de bom, sem nenhum pecado, não tem nenhum problema isso. Você pode ter roupa boa, carro bom, casa boa, não tem problema, desde que o seu coração esteja alinhado com Deus. Amém? Desde que o seu coração esteja alinhado com Deus. Que quando Deus falar com você, você não fique fazendo de conta que não falou, entendeu? Que não fique, sabe, que está mais preocupado em aumentar os seus padrão de vida do que propriamente investir na obra do Senhor. Não há problema em você ser rico, desde que a riqueza não seja dono do seu coração. Que Deus seja dono do seu coração. Amém? Nós temos empresários aqui, ainda, muitos deles começando, ainda com arrecadação financeira, com faturamento ainda um pouco reduzido. E eu declaro em nome de Jesus que Deus vai prosperar. Continue sendo fiel aos princípios de Deus. Deus vai te prosperar. Mas não se perca. Não cresça o olho sobre o dinheiro. Continue deixando o dinheiro servo do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. Hoje você talvez dizima R$400. Vamos pensar assim. Para você dizimar R$400, você tem que ganhar então R$4.000. Benção, né? Quando você ganhar R$40.000, o que você vai ter que dizimar? Aleluia. Pense nisso. Não ache problema em dizimar R$4.000. É uma regra simples, querido. 10%, 10% sempre. 10% de quem ganha 1.000 é 100. Pode parecer fácil dizimar 100. Mas para quem tem que pagar as contas com 1.000, uau! Mas tem gente que pensa, puxa, mas 4.000 para a igreja?
Não, é a fidelidade no princípio. Isso significa Deus abençoando você, abençoa a igreja. Eu declaro prosperidade sobre a sua vida, não só para que você tenha o benefício dela, mas para que o reino de Deus e tudo aquilo que a gente quer fazer nessa cidade possa se estabelecer. Amém? Eu quero, por exemplo, vamos pensar algumas coisas aqui rápidas. A gente está diluindo esse TLC em 1000 aulas, né? Glória a Deus. Vamos pensar aqui. Seria bom ter um ônibus à igreja? Seria benção ter um ônibus à igreja, né? Imagina um ônibus aí de 45 lugares. A gente passa lá no Campo Bonito, pega a gente, vai lá no Caminho da Luz, pega a gente. 2 ônibus então, para não fazer mediocridade. 2 ônibus, vai um lá e um cá. Bom ou não bom? Bom. Precisa de dinheiro para isso, certo? Excelente. Estacionamento do lado aqui, imagina. Benção, não? É possível? Não, vamos pegar um coberto. A gente vai ser rico, em nome de Jesus. A gente cobre, é um lugar grande para poder colar. Tem que ter manutenção desses ônibus, não é fácil, né? É benção ou não é benção? É benção. A igreja poderia ter um local de reeducação, reestruturação, correção de pessoas que estão na delinquência, de pessoas que estão aí no tráfico, de pessoas que são dependentes químicos. Seria benção a igreja ter um lugar assim? Gente preparada, gente de Deus, qualificada, com profissionais adequados, poder ter uma casa de recuperação de pessoas, homens e mulheres. Seria tremendo isso ou não? Precisa de quê para isso? Dinheiro também, recurso. Da onde que vai vir esse recurso, querido? Você acha que vai vir do Reinaldo? Vai vir do Alckmin? Vai vir da Dilma ou do Temer? É da gente, querido. É da gente. Então entenda, Deus quer te prosperar. Mas não impeça Deus de te prosperar. Como que eu impeço Deus de me prosperar, pastor? Sendo infiel a Ele. Amém? Não adianta falar assim, Deus, eu queria tanto ser rico. Porque quando eu for rico, eu vou ser um crente bom e vou doar muito. Se você é um crente ruim hoje, com 1000, você vai ser péssimo com 100 mil. Aí mesmo que você vai roubar muito de Deus. Porque qual que é o princípio? Qual que é o princípio bíblico de prosperidade? Fidelidade? Querido, o que Deus leva em consideração é o pouco. Quem está vivendo o pouco aí? Seja sincero. Agora vai a pergunta, tá? Você está sendo fiel? Você está pagando o que você precisa para Deus e para os homens? Seja fiel. Seja fiel. Não ache que isso é coisa pequena. Isso é pecado. A Bíblia fala, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Não ache. Não ache que adultério é escândalo, mas dívida é coisa normal, pastor. Não. É tão terrível quanto. A tal ponto que existem demônios específicos que trabalham na área financeira, assim como existem demônios específicos que trabalham na área sexual. Para você entender, quando uma coisa é importante, você descobre que é importante pela batalha espiritual que existe sobre ela. É assim que você sabe. É assim, sexualidade do ser humano é importante? Com certeza. É o boom do momento, né? Só se fala nisso. Homossexualismo, lesbianismo, a escola já ensinando as crianças a ser sexualmente ativas desde a primeira idade. Por quê? Porque isso é um campo de batalha. É uma batalha de tronos que existe em função da sexualidade. E a área financeira? Também? Você sabia que na Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé? Você sabia que na Bíblia fala mais de dinheiro do que de perdão? Por quê? Porque dinheiro é uma batalha espiritual. Existe um falso Deus que está sobre o dinheiro, que se chama Mamon. E ele controla a vida de muitos crentes também, por meio da sua infidelidade. Então, muito do testemunho e muito da unção que nós tanto esperamos para o ministério passa também pela área financeira. Por isso esse tema aqui, eu estou gastando tanto tempo nele, porque eu considero ele vital, esse tema aqui chamado onde é que está ali? Bom administrador. Bom administrador. Amém, queridos? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes eu fico olhando, assim, não sei se você vai me entender. Às vezes eu estou com a Dai, assim, e estou pensando a respeito disso. E eu tenho um testemunho de milagre nessa área financeira. Muito grande.
Muito grande. Eu considero muito grande. Porque eu me lembro em 1999 como eu cheguei a Cristo. Eu me lembro o que é ser despejado de uma casa, porque o seu pai, separado da sua mãe, não paga absolutamente nada daquela casa, e você é tocado daquela casa. Eu me lembro o que é isso. E eu olho hoje, tendo uma casa própria, tendo um carro próprio, e tendo as nossas dívidas todas pagas, eu digo para você, Jesus é fiel, Jesus é bom, Ele funciona. Quando você leva a sério e vive os princípios de Deus, não brinca com eles, funciona. Eu falo isso para você ter esperança. Eu não sou melhor que você. Não sou melhor que você. Eu sou servo de Deus tanto quanto você. Se você está passando situações difíceis na sua casa, eu já passei muitas na minha casa também. A ruptura familiar e as escolhas que meu pai fez trouxeram muitas consequências muito negativas para a minha vida e para a vida da minha família. Muito. Mas eu dou méritos completos a Jesus, que Jesus me pegou em maio de 99 e Ele determinou que a minha vida ia ser diferente. E quando eu falo que eu estou falando com autoridade, eu estou falando a partir dessa autoridade. Não estou falando da condição de um milionário, não, nem de um rico. Eu estou falando de alguém que é próspero. A prosperidade de Deus. Aquela que faz eu poder dormir tranquilo, acordar tranquilo e poder abençoar vidas. Amém? Esse é um segredo. Teria mais segredos em relação a isso, o tempo não vai nos deixar. Por exemplo, segredos em relação a empréstimo. Não faça. Não faça. Pastor, não posso pegar emprestado? A Bíblia fala que se você pega emprestado, você se torna escravo daquele a quem emprestou. Então, um segredo. Lute para não ficar escravo de ninguém nessa condição. Pastor, mas eu posso emprestar? Eu diria para você assim, não empreste. Não empreste. Pastor, mas aí como é que vai acontecer? Se é possível, dê. Esse é o segredo. Isso é um segredo para a célula. Eu sei porque volta e meia acontece, fulano emprestou não sei o que, ficou devendo, aí o irmão não vai mais na igreja porque ficou constrangido. É do diabo esse empréstimo, não é de Deus. Se eu tenho uma condição, eu analiso. Eu tenho que ser. Dinheiro é frio, querido. Dinheiro é razão, dinheiro não é emoção. Dinheiro é que nem ir no mercado depois com fome. Não dá para ir no mercado com fome. Com dinheiro é a mesma coisa. Não se lida com dinheiro de forma emocional. Dinheiro 2 mais 2 vai ser sempre 4. Não adianta você piscar o olho para ser 5, mandar um beijinho para ser 6. 2 mais 2 é 4. Finanças é uma matemática. Simples. É razão pura. Então, assim, existe uma situação de necessidade. Você olha para a sua situação. A pessoa, você me empresta? Então, para que eu não deixe a pessoa refém? Porque assim, se ela tiver alguma complicação e não conseguir honrar, o que vai acontecer? Ela vai ter muita dificuldade de olhar para mim, se relacionar comigo. Ela já não vem no culto. Ela troca de igreja. E assim vai. E eu não quero perder essa pessoa. Então, qual que é o segredo que vale para a minha vida, vale para a sua vida em relação a emprestar dinheiro? Não empresta. Se possível, dê. Talvez você não vai conseguir dar tudo aquilo que a pessoa falou. Talvez você vai dar tudo aquilo que a pessoa falou. Mas é aquele que recebeu, pastor. Se ele quiser, de algum modo, depois, mais tarde, entregar de volta. Aí é com ele. Mas você tira esse peso das costas dessa pessoa. Se a pessoa, por uma questão de princípio dela, ela quiser falar assim, não, você me abençoou tanto, esses R$500 que você me deu, mudaram, me ajudaram tanto, e eu quero agora retribuir, me permita te abençoar, eu quero te dar 500, quero te dar 1.000. Ok, se você quiser aceitar, aleluia. Mas não por causa de um tratado de empréstimo. Está dando para entender a lógica aqui, queridos? Pastor, de onde você está tirando essa lógica? Bíblia. É a Bíblia. Eu sei que o mundo funciona diferente. O empréstimo, juros em cima, e tudo é em função de juros em cima. Se vive em função disso, que se diga os agiotas. Então, cuidado. Cuidado para você não se tornar refém e nem escravizar ninguém dessa realidade. Se Deus me abençoa tanto, e se existe possibilidade de eu dar, então que dê. Mas o empréstimo é terrível. Quanto ao empréstimo, preciso falar para vocês que nem sempre eu vivia assim. E eu já vi pessoas
lhe dar em constrangimento em função de valores que a gente emprestou. De modo que a gente entendeu, algum tempo atrás, que não é literalmente não é uma boa maneira de lidar. Se existe possibilidade, com muito amor e carinho, dê. Se não existe, seja sincero, seja claro e fala, meu amado, infelizmente eu não posso dar esse valor. E emprestar, eu não quero emprestar para você, eu não quero te deixar refém. A Bíblia fala que você vai ficar escravo de mim, eu não quero te escravizar em nada. Eu quero que você se relacione comigo em amor e eu em amor com você. Então eu prefiro dar. Ou se eu não tenho como, então nesse momento eu não posso dar. Amém? Princípios rápidos, bem rápidos em relação à vida financeira para ser um bom administrador. Vamos ficar de pé, queridos? Eu acho que talvez você ficou um pouco assim, ai meu Deus, muita informação, né? Que coisa. Mas tenha paz, não se turbe o vosso coração, ok? Creia em Deus e creia também em Jesus. Eu tenho orado por isso, querido. Por isso que eu fiquei um tempo aqui ministrando a respeito dessa questão. Eu sei da crise, eu não sou bobinho, eu sei da crise. Mas eu sei também antes da crise. E eu vejo que na vida de muitos não é só a crise, porque agora ficou uma situação muito fácil de dizer, a crise. Então tudo é a crise. Mas muitas pessoas têm uma mentalidade que precisa ser mudada pelas verdades de Deus. Romanos 12:2, né? De ser renovado a mente. Então eu estou ministrando isso porque Deus tem me incomodado no meu quarto, nos bastidores, com a realidade de muitos amados irmãos. Porque me dói saber dos grandes desafios financeiros que muitos vivem. E às vezes o que acontece é uma desproporcionalidade. Deixa eu explicar o que seria desproporcional para mim, para ser mais claro naquilo que eu falei em relação a gastos. Eu preciso viver de acordo com a minha realidade. Tem pessoas, às vezes dentro do contexto da igreja mesmo, que elas não conseguem lidar bem com isso. Vou deixar mais claro. Elas não necessariamente são fiéis a Deus. Elas têm dívidas na praça, no mercado, estão serazados, seprocados. Serazados está no Serasa, seprocado está no Seproc. E ainda assim, às vezes o pouco que lhe chega é gasto de uma maneira que você fica assim, puxa, por que gastou com isso? Está entendendo? Então, eu falo isso porque, não sei se isso lhe chama atenção, para mim chama. Eu sei o valor das coisas, eu olho a Adidas, eu sei o valor das coisas, entendeu? Eu sei o valor das marcas, eu sei, naturalmente, acaba sabendo. Mas de algum modo, às vezes, você sabe, e isso me incomoda não que eu puna a pessoa, ou julgue ela, não, me incomoda porque eu sei que na verdade é uma mentalidade que precisa ser mudada. Então é a mentalidade do seguinte sentido, está devendo, mas o tênis é melhor que o meu. Está devendo, mas a jaqueta é melhor que a minha. Está devendo, mas o celular então nem se fala. Galaxy S200, ok? Qual que é a questão? Mas é parcelado em 1000 vezes, pastor. Esse é o problema. É justo esse o problema. É a nossa cultura de parcelar tudo, que o mercado tanto ama. É por isso que parcela e parcela. O brasileiro está acostumado a olhar assim, e o que ele olha? O que está em grande? Qual o número grande que está no parcelamento? Aí o brasileiro pensa, cabe no meu bolso. Ai, Jesus. É como uma faca que cabe no seu tórax também. É igual, na sua barriga, ela entra. Porque cabe no bolso, sim, mas aquilo cabe no bolso, aquilo outro cabe no bolso, aquilo cabe no bolso, e quando vê você tem 40 vezes parcelas de múltiplas coisas, em tudo. Haja cartão de crédito, sempre vai ter cartão de crédito aí para você, querido. É fácil. Então, cuidado, muito cuidado com essa loja. Não, pelo amor de Jesus Cristo, não faça a soma assim,
Meu salário, da minha esposa, e mais o crédito que eu tenho em cartão tal, crédito. Tem gente que calcula assim, por incrível que possa parecer. Quanto ganha? 1.000. A esposa? 1.000, 2.000. E crédito? Eu tenho R$400 nesse, aí eu tenho lá no Visa, eu tenho mais 1.000, aí eu tenho lá no Master, eu tenho mais 1.200. Aí soma tudo, como se fosse parte do seu orçamento. Não é. Não é, você tem que pagar. E aí começa a quebradeira. Aí começa mínimo, paga o mínimo. Paga o mínimo para você ver o trauma que vai te resultar. É um demônio que começa a te acompanhar todo dia quando você paga mínimo. É demônio do mínimo. Parece mínimo, mas ele é enorme esse demônio. Por quê? Porque o mínimo envolve um juros rotativo. Ele vai juros sobre juros. Isso é uma montanha russa que não para nunca mais. Tem 2 demônios na área financeira. Cheque especial e cartão de crédito quando você paga mínimo. Você está esfolado, querido. Então, pelo amor de Jesus, junto com o seu discipulador, talvez junto com a gente senta e vamos pensar o que a gente pode fazer. Não aceite essa condição de ficar pagando mínimo para poder estar, mas pelo menos libera o cartão. Sai dessa. Cartão de crédito pode ser usado? Pode, quando você sabe usar. Como que se usa o cartão de crédito? Pagando cheio ele. Você paga cheio ele. Para não pagar cheio grande demais, usa pouco ele. Tenha cuidado em relação ao uso desse cartão. Pastor, isso aí uma criança saberia. Eu sei que uma criança saberia, mas são os adultos que apanham em relação a isso. Isso é fácil de entender. Se explicar para uma criança um menino de 10 anos, ele vai entender essa matemática simples. O problema é que a gente age muito emocionalmente em relação às finanças. Vamos orar, queridos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa aula, Pai. Eu sei que nós falamos bastante aqui desse tema financeiro. E eu sinto um encargo e um peso do Teu Espírito Santo para falar dessa área. Eu entendo, Senhor Deus, que nesse dia especial o Senhor gostaria de falar isso. E por isso foi falado. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha tratar esse tema no coração de cada um dos meus amados líderes aqui. Pai, são líderes poderosos, e eu não aceito sobre a vida deles, Pai, acusação demoníaca de demônios na área financeira que estão molestando, abusando, judiando de fato, Senhor Deus, dos meus amados irmãos e irmãs. Pai, eu declaro em nome de Jesus a falência de todos os projetos demoníacos de destruição financeira sobre a casa de cada um deles. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, e pela palavra do Senhor, eu chamo a existência na vida de cada um deles, a prosperidade do Senhor. Que eles avancem financeiramente, Pai. Que eles sejam prósperos, que eles enriqueçam. Mas que nunca, em nenhum momento, em nenhum dia dessa terra, o dinheiro venha a ser Deus no coração deles. Que o dinheiro seja sempre servo do Senhor no coração deles, Pai. No nome de Jesus. Pai, eu declaro, Pai, sobre a vida desses líderes poderosos que o Senhor deu aqui para essa igreja. Que eles serão fiéis no dízimo, nas ofertas. Eles pagarão bem as suas contas. Eles não exagerarão nas suas contas, Pai. Eles terão, Senhor Deus, o suficiente para poder ter uma vida, Pai, boa, mas ainda assim poupar, que eles aprendam a poupar, que eles tenham uma mentalidade de poupador e não de gastador, Pai. E no nome de Jesus, dê, Senhor Deus, a eles estratégias para que eles possam avançar financeiramente. Tira, Senhor Deus, eles em nome de Jesus de dívidas. Tira eles, Senhor Deus, de escravidão financeira, em nome de Jesus. Eu declaro isso, Pai, sobre a vida desses amados irmãos e irmãs. Eu sei, Senhor Deus, que alguns deles foram abalados pela crise financeira. Eu sei, Senhor Deus, mas muitos, Pai, não foi só a crise financeira, Pai. Foi uma série de desajustes financeiros no passado. Corrija, Senhor, que o Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra, possa estar trazendo a vida do Senhor na área financeira. Que ela flua, Pai, no nome de Jesus. E que eles sejam conhecidos não mais como devedores, mas sim como bons mordomos, bons administradores daquilo que o Senhor concedeu à vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, eu libero essa palavra sobre a vida dos meus amados irmãos. Abençoa, Senhor Deus, agora nosso final de noite, Pai. Nos guarda em segurança na volta para as nossas casas. Que possamos, Pai, ser dependentes do Senhor em tudo. E que essa semana seja uma semana abençoada, fantástica. Que o rio de vida do Senhor flua por meio de nossas células. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Oi? Ajudar a enfileirar as cadeiras? Só que daí teria que tirar a capinha? Não precisa? Só enfileirar? Por causa da festa do final de semana. Se você puder fazer essa gentileza pra gente, querido. Isso, obrigado, amados. Vocês são uma benção. Só pra gente poder agilizar o processo para limpar e deixar pronto para o final de semana. Muito obrigado, meus amados irmãos.
Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.